Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, porque eu estou gravando o vídeo à tarde, né? Mas também pode ser bom dia ou até mesmo boa noite. Tudo bem, pessoal? Mais uma questão aqui para o Telegram, questãozinha de português, para a gente comentar no sistema certo e errado. Dá uma olhadinha. Olha aqui a questão. Podem ser identificadas quatro orações no período. Olha o período aqui. Ali, em 1836, uma seita tentou fazer ressurgir o rei Dom Sebastião, transformado em lenda em Portugal depois de desaparecer na Batalha do Alcácer Quibir, quando tentava converter mouros em cristãos no Marrocos. Bom, olha só o que ele está falando. São quatro orações, uma subordinada adjetiva explicativa, duas subordinadas adverbiais e uma principal. Essa questão, para mim, é muito difícil, tem que saber muito sintaxe para fazer. Porque a definição em si do que é uma oração, que é a estrutura que contém um verbo. Então, para que haja quatro orações, naturalmente, quatro verbos, isso seria fácil. Classificar a oração adjetiva e a oração adverbial também não é difícil, né? Mas só que aqui há algumas dificuldades. Primeiro, que a gente tem a presença de locuções verbais, né? São estruturas com mais de um verbo funcionando como se fosse só um. Então, para contar as orações com locuções fica mais difícil. E orações reduzidas também. Então, quando a gente tem oração reduzida, a gente tem que desenvolver a oração para descobrir a natureza dela. Você não tem os marcos, né? Então, aqui é difícil, tá? Aqui é difícil, mas vamos destrinchar isso aqui, né? Para começar, vamos pela primeira oração. Ali, em 1836, uma seita tentou fazer ressurgir o rei Dom Sebastião. Então, vamos pegar essa estrutura aqui, tentou fazer ressurgir e entender o que isso aqui é na verdade, né? Se são três verbos, três orações, se tem uma locução com dois verbos, ou até mesmo se tem uma locução com três verbos. Isso não seria impossível. Uma das formas de tentar descobrir isso aqui é conjugar o verbo, por exemplo, tentou fazer que ressurgisse. Então, quando eu uso esse sistema, tentou fazer que ressurgisse, ou seja, conjugando o verbo ressurgir, eu consigo entender que ressurgir tem independência semântica que constitui uma oração. Tentou fazer algo que ressurgisse. E aí, eu sei que esse verbo ressurgir não faz parte da locução. Então, na verdade, eu tenho duas orações separadas. A locução tentou fazer faz uma e o verbo ressurgir faz outra. Então, o que eu tenho, na verdade, é ali em 1836, uma seita tentou fazer. Essa é a oração, com uma locução verbal. Como é que eu classifico essa oração? Oração principal. Sendo essa a oração principal, eu preciso olhar dentro dessa estrutura, o que está faltando para completar a estrutura tradicional em português, que é sujeito, verbo e complemento, que eu costumo chamar de SVC, quando estou dando aula, sobretudo individual. Fechou o SVC? Não, está faltando o C, está faltando o complemento. Uma seita tentou fazer algo. Esse algo é o objeto direto. Então, o objeto direto é ressurgir o rei Dom Sebastião. Então, a oração ressurgir o rei Dom Sebastião é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Com isso, já caiu por terra o enunciado, já está errado. Lembra, o enunciado diz claramente que quatro orações, sendo que uma principal, uma adjetiva e duas adverbiais. Já era, então já perdeu. Se fizesse isso, bastava fazer isso, já acertava. Mas o problema é saber esse truque de conjugar uma, um dos verbos. Bom, aí depois realmente fica um pouco mais fácil, porque você tem transformado em lenda em Portugal, que se transformou em lenda em Portugal. Sim, uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? E não é restritiva, porque só há um rei Dom Sebastião. Então eu não posso restringir o que já é único, a oração de fato é explicativa.
E aí sim, na sequência, vem as adverbiais. Depois de desaparecer na Batalha de Alcácer Quibir e quando tentava converter mouros em cristãos no Marrocos. Então, aqui eu acho que fechou bem. E mais uma locução, né? Tentava converter, que eu não consigo desmembrar, certo? Eu não consigo desmembrar. Então, é um verbo, são dois verbos funcionando como se fosse um, o que é o segredo da locução. Então, está errado, a gente vê logo de cara que não se trata daquilo que está afirmado no enunciado. Um para dois. Bom, ali em 1836, uma seita tentou fazer ressurgir o rei Dom Sebastião, transformado em lenda em Portugal, depois de desaparecer na Batalha de Alcácer Quibir, quando tentava converter mouros em cristãos no Marrocos. Então, a gente está dizendo o seguinte aqui, quer dizer, ele está dizendo o seguinte aqui, tem dois termos, de desaparecer e de Alcácer Quibir. E ele está afirmando que essas funções são diferentes no enunciado que nós temos aqui em princípio. Vamos ver, né? Bom, de desaparecer, está claro, não tem dúvida, que se trata de complemento nominal. Por quê? Bom, repara, complemento nominal, estrutura que complementa um nome. As estruturas que podem ser complementadas são o substantivo, o adjetivo e o advérbio. São estruturas nominais. Quando a gente tem um complemento nominal, que é complemento de um substantivo, aí a gente pode ficar na dúvida. Você, você pode pensar que se trata de adjunto de nominal. O adjunto de nominal também se liga a substantivo e também é preposicionado. Então, dá para ficar na dúvida. Mas quando ele vem, complemento de adjetivo, por exemplo, farto de comer, só pode ser complemento nominal. Ou aqui, depois de emagrecer, depois é advérbio. Não, não tem adjunto de nominal de advérbio, só complemento nominal. Então, de desaparecer, é complemento nominal grátis. Não tem muito o que pensar, né? Sempre que você tiver um adjetivo seguido de preposição ou um advérbio, a gente vai ter complemento nominal. Depois ele vem com batalha de Alcácer Quibir. Bom, batalha é substantivo. Então, aqui o de Alcácer Quibir pode ser complemento nominal ou pode ser adjunto de nominal. Qual é a diferença, professor? Lembra, o adjunto adnominal, ele é uma estrutura adjetiva. Ele pode indicar três circunstâncias semânticas: ou posse, ou origem, ou especificação. É isso? Então, por exemplo, origem, né? Eu só como queijo de Minas. Origem. Posse, por exemplo, números do Tesouro Nacional. Posse. Ou origem, desculpa, ou especificação, Batalha de Alcácer Quibir, por exemplo. Não está falando da Batalha do Riachuelo, não está falando da Batalha de Monte Castelo, não, está falando da Batalha de Alcácer Quibir, está especificando. Então, de Alcácer Quibir funciona como um adjetivo de batalha, que distingue essa batalha de todas as outras. Então, aqui é adjunto, não é complemento. O complemento é como se fosse um objeto do nome, né? Então, aqui eu tenho um complemento nominal e tenho um adjunto de nominal. Pelas razões expostas, essa está certa. Tem que fazer a análise, tem que conferir tudinho para poder ter a certeza absoluta que está certo. Olha, número 3. Ali, em 1836, uma seita tentou fazer ressurgir o rei Dom Sebastião. É o mesmo trecho, né? Tá. Então, agora a gente fala em verbo transitivo predicativo. Ele está dizendo aqui que a estrutura tentava converter é transitiva direta predicativa. Muita gente pode estar pensando ali, bom, professor, o que é isso, cara? Transitivo predicativo. Predicativo não tem a ver com verbo de ligação? Como é que um verbo pode ser transitivo e, ao mesmo tempo, predicativo? Porque às vezes a gente tem objeto, estrutura que funciona ao mesmo tempo como objeto e ao mesmo tempo como predicativo.
Por exemplo, quando você tem um predicado verbo nominal, entendeu? Do tipo, ele comprou muito barato aquele terreno. Então, eu tenho o objeto e tenho o predicativo do objeto. Então, o que que acontece? Quando eu tenho predicativo do objeto, o verbo vai ser transitivo, que tem objeto, e vai ser predicativo, porque também vai haver a presença do predicativo do objeto. Vamos ver se isso aqui acontece, né? Depois, quando eu tentava converter mouros em cristãos no Marrocos, ou seja, mouro, objeto, quem converte, converte alguém em cristão. E aqui é que está a dificuldade. Realmente, o predicativo, ele indica uma mudança de estado ou condição. Então, se você não era, você era mouro e é transformado em cristão, pode, semanticamente, a gente imaginar que houve uma mudança de estado e, portanto, cristão predicativo do objeto. É até uma coisa fácil de pensar, provável, e isso pode levar a pessoa facilmente ao erro. O cara vai fazer a análise, ele vai ver, tem objeto, tem predicativo do objeto. Houve uma mudança de estado ou condição, tá certo. Mas aí é que tá. A gente aqui está mexendo com um negócio que é super difícil, que se trata de regência. Então, o verbo converter, ele, na verdade, é um verbo transitivo direto e indireto. Então, quem converte, converte alguém em alguma coisa. Então, o em cristão não é um predicativo do objeto. O em cristão é um objeto indireto. Então, na verdade, o verbo não é transitivo predicativo. O verbo é transitivo direto e indireto, porque ele pede objeto direto e objeto indireto. Então, mouros é objeto direto e em cristãos é objeto indireto. Esse que é o problema. Isso tem que saber muito acertar, muita regência, na verdade, né, para acertar. Estão, assim, muito fácil de errar, estão perigosíssimos, dificílimo. Então, meu conselho é o seguinte: claro que você tem que saber a teoria, você tem que saber o que que é o predicativo do objeto, você tem que saber que o verbo, então, pode ser transitivo e predicativo, ou pode ser transitivo, direto e indireto, essas coisas, essa teorização toda você tem que saber, para você poder tomar a decisão certa na hora da prova. Se você não sabe a teorização, você vai tomar decisões em cima de pensamentos equivocados. Aí vai na sorte, né? Às vezes a pessoa pensa tudo errado e acerta. Às vezes a pessoa pensa tudo certinho e erra, porque fica na dúvida. Isso aqui é feito, na verdade, pra você ficar com uma dúvida absurda. Do tipo, caraca, cara, pô, mas isso aqui pode ser isso que eles estão falando, mas também pode ser objeto indireto. Agora, então, anota as regências no seu caderninho. É imprescindível que vocês tenham um caderno para anotar regências improváveis e estar sempre revisitando. Por isso que é tão importante fazer exercício com regularidade, porque surgem estruturas como essas. Então, pelo surgimento dessas estruturas, você tem a regência anotada e ela precisa ser revisitada. Então, cai uma questão dessa que é para provocar a dúvida, para deixar a pessoa sem saber muito bem o que dizer, então ela vai lá e acerta. Legal? Não dá bobeira com isso, isso é muito importante, muito legal. Vê a próxima, que é a número 4. Aí, ali em 1836, uma seita tentou fazer ressurgir o rei Dom Sebastião, blá, blá, blá. Pô, você pegou esse trecho. Bora aqui então. 4 adjuntos adverbiais de lugar e 3 de tempo, sendo que dos 3 de tempo, 2 são oracionais. Bom, então eu já sei que tem duas orações adverbiais, fora mais um outro, e 4 adjuntos adverbiais de lugar. Pô, tem que contar tudo. Tem que olhar cada termo do período e anotando e trabalho mais de paciência do que de dificuldade. Bom, ali, adjunto adverbial de lugar. Em 1836, tempo. Então já tem um de lugar e já tem um de tempo.
Ah, na Batalha de Alcácer Quibir, o lugar, quando tentava lá no Marrocos. Então, eu já tenho ali, na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos e em Portugal, quatro adjuntos adverbiais de lugar. Então, uma coisa que foi dita é verdade. Podemos prosseguir com a certeza de que a gente pode encontrar. Já fizemos o exercício anterior, a gente já sabe que as duas orações adverbiais existem. Quando tentava converter mouros em cristãos no Marrocos é uma, depois de desaparecer na Batalha do Alcácer-Quibir é outra. Umas duas de tempo eu tenho, só está faltando agora o que ele falou, achar os dois que não são oracionais, né? Vamos ver, vou achar. Bom, eu tenho o em 1836, são três. O em 1836 é o que está faltando. Então, eu tenho o em 1836, tenho as duas orações. Então, bateu certinho. Esse aqui não era difícil, só era chato. Tem que ficar ali olhando um por um, ali em Portugal, na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos. Ele ficou pontuando tudo com informações direitinho. Beleza. Então, tem os de lugar, que são quatro, tem os três de tempo, dois oracionais, que a oração subordinada adverbial, ela é um gigantesco adjunto adverbial, né? Isso é bom que se saiba, é bom que se pense sempre nisso. Toda oração subordinada, ela desempenha uma função sintática em forma de oração. Então, por exemplo, as adjetivas, você vai ter uma que vai funcionar como predicativo e a outra que vai funcionar como adjunto de nominal. Todas as substantivas, com todas as funções do substantivo. Então, você vai ter uma oração que é sujeito, uma que é objeto direto, outra que é objeto indireto, uma que é complemento nominal, a outra que é aposto. Vai ter uma de predicativo também nos substantivos. É até bom para esclarecer um ponto. Professor, como é que pode ter duas orações funcionando como predicativo? Porque o predicativo, ele é, a essência dele é adjetivo, mas ele funciona como se fosse um substantivo, porque ele tem independência sintática. O predicativo é diferente do adjunto adnominal. Adjunto adnominal é uma estrutura presa, o núcleo substantivo, indicativo é uma estrutura livre. Então, como ele é livre, ele também está encaixado entre os substantivos. Então, tem a oração subordinada substantiva predicativa e tem a oração subordinada adjetivo explicativa, funcionando como a mesma coisa. Então, é isso. É sintaxe, é um pouquinho de paciência, um pouquinho de atenção, mas no fim dá tudo certo. Um abraço para vocês, até um próximo vídeo.